Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Todos de pé para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cristalina, Tietê, hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, um universo de cores, índios estrangeiros. Universo de cores, índios estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue, azul e vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Sejam todos bem-vindos à segunda sessão ordinária em 10 de fevereiro de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme o artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, Projeto de Lei Complementar número 3/2020, que altera dispositivos da Lei número 3.539/2018, sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Pederneiras e o anexo 2 da Lei número 3.540/2018. Mensagem número 02/2020.
Excelentíssimo senhor vereador Danilo Alborguete, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que disciplina sobre a alteração da Lei nº 3.539, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Pederneiras, e o anexo 2 da Lei nº 3.540, de 28 de dezembro de 2018, que institui o Plano Diretor Participativo. As alterações propostas visam corrigir falhas textuais e também atender demandas da população a respeito de uso e ocupação do solo. Diante do exposto, solicito a apreciação da presente matéria com a maior brevidade possível. Ao ensejo e contando com a compreensão dos nobres vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 4/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial. Mensagem número 03/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Alborguete, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação de crédito especial através de suplementação por superávit, excesso financeiro de arrecadação e anulação de dotações, para adequação do orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020. 1. Projeto de suplementação. Gabinete. R$ 24.000. Complementação para pagamentos da atividade delegada. 021002. Fundo Municipal de Assistência Social. R$ 50.000. Repasse Assistência Vicentina, emenda parlamentar. 022102, Diretoria de Conservação de Próprios, R$ 152.422,80. Adequação do orçamento com recursos de superávit e anulação de dotações. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito a apreciação da presente matéria com a maior brevidade possível. Ao ensejo e contando com a compreensão dos nobres vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, projeto de decreto legislativo número 1/2020, concede título de cidadão pederneirense ao senhor Carlos Conceição dos Passos. Autoria, vereadora Regina Barrache. Projeto de decreto legislativo número 01/2020, concede título de cidadão pederneirense ao senhor Carlos Conceição dos Passos. Autoria, vereadora Regina Barrache. O presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, nos termos do artigo 8º e 15 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal, de acordo com o que foi deliberado em plenário, decreta. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão pederneirense ao senhor Carlos Conceição dos Passos, como homenagem pelos relevantes serviços prestados aos cidadãos de nosso município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pederneiras, 4 de fevereiro de 2020, vereadora Regina Barrache. Justificativa. Carlos Conceição dos Passos, Conceição, como é conhecido entre seus pares, e mais popularmente o nosso Dr. Carlos, nasceu em 6 de dezembro de 1944, na cidade do Rio de Janeiro. E o quarto filho de Epifânio Moreira dos Passos, oficial do Exército, e Marcelina Conceição dos Passos, técnica em enfermagem. Sua trajetória escolar teve início na escola primária Rosa da Fonseca, na Vila Militar, 1952 a 57. Prosseguiu seu estudo ginasial no Colégio Campo Grande, 1958 a 1961.
o científico nos colégios Piedade e 2 de Dezembro, e pré-vestibular no curso ADN em 1966, no Rio de Janeiro. Iniciou seu curso superior em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da UEG, em 1967 a 69, concluindo na Faculdade de Medicina de Vassouras, Fundação Universitária Sul-Fluminense, em 1972. Realizou residência médica em anestesiologia do Instituto Nacional do Câncer, sob orientação da equipe do professor Dr. Leonardo Machado Vaz. Trabalhou nos principais hospitais do Rio de Janeiro, destacando-se o Hospital do Andaraí, INCA, Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Instituto de Trauma e Ortopedia, entre outros. Também foi anestesista-chefe da equipe de neurocirurgia do professor Dr. Paulo Niemeyer. Ministrou vários cursos e monitorias em anestesiologia, bem como participação em congressos e eventos científicos. No ano de 1972, casou-se com a saudosa Elza Maria Santos dos Passos, com quem teve 3 filhos: Carlos Gustavo Santos dos Passos, Marcos Vinícius Santos dos Passos e Taima Santos dos Passos, e 3 netos: Henri Capobianco dos Passos, Luma Capobianco dos Passos e Cecília Amaral dos Passos. Em 1979, foi transferido como auditor federal do INAMPS para a cidade de Jaú. Em junho do mesmo ano, recebe o convite do então prefeito municipal, Dr. Antônio Fernando Minguili, para integrar-se ao corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Como diretor clínico da instituição, seu grande legado, com certeza, foi o amor e a dedicação à medicina, especialmente em prol da nossa Santa Casa e da população de Pederneiras, observando as melhores condições técnicas para o bom andamento do hospital. Sua notória excelência profissional expandiu-se na região. Além de anestesista em nossa cidade, também atuou em Itapuí, Jaú e Bocaina. Em 1989, fez parte da formação do serviço de anestesia do Hospital Unimed Bauru, atuando com destaque, com sua experiência, estabelecendo protocolos técnicos na instituição. Deixou a anestesiologia há 13 anos, mas não ficou longe da medicina. Pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Medicina de Botucatu, manteve clínicas em Jaú e Pederneiras, cargo que exerce até os dias atuais na Unimed Bauru. Profissional austero, sua contribuição neste campo é vasta e admirável, tendo como norte sempre o zelo e o bem-estar do trabalhador. Dr. Carlos é uma pessoa marcante, conhecida em todo o município de Pederneiras. E nesses 47 anos de exercício da medicina, sendo 40 deles em nossa cidade, nada mais justo que este Poder Legislativo homenagear esse grande cidadão que tanto fez por esta comunidade. Vereadora Regina Barrache. O projeto segue para as comissões permanentes. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. Correspondência recebida pelo Governo do Estado, da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. Convido para a caravana de incursão em Miracatu, São Paulo, encontro regional, 3 de fevereiro, quinta-feira, das 8 às 9 horas. Café de boas-vindas e credenciamento às 9 horas, a abertura oficial. Local: Diretoria de Ensino, endereço: Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, sem número, Centro. Maiores informações no telefone 11 5212 3707. Ofício número 08 ao vereador Danilo Alborguete. O Fraterno Auxílio Cristão, Casa da Criança de Pederneiras, é uma entidade filantrópica, onde atende 130 crianças de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 17, das 6h30 às 17h30. Nossa entidade sobrevive de doações e ajuda de custo da prefeitura, e por esse motivo estamos passando por dificuldades financeiras, dificultando o nosso atendimento à comunidade. Sabendo nós que Vossa Senhoria irá dispor de um valor de referida emenda impositiva, qual poderá destinar às entidades, gostaria de solicitar que Vossa Senhoria indicasse nossa entidade para receber um valor desta emenda impositiva, para que possamos dar sequência em nossos trabalhos com as crianças e famílias. Contamos, certo de contarmos com a valorosa apoio, antecipamos os nossos agradecimentos. Atenciosamente, Sérgio Rogério Silveira Camargo, presidente.
Ao senhor vereador Danilo Alborguete, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento à determinação legal contida no artigo 116, parágrafo 2º da Lei Federal 8666/93, damos ciência a essa Câmara Municipal da assinatura dos seguintes convênios pelo Executivo. Convênio 01/2020, data da assinatura 02/2020, favorecido, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Objeto: constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira, visando a cobertura das escalas médicas da unidade de cuidados intensivos UCI, pronto-socorro, maternidade, ortopedia, bloco cirúrgico e odontologia, na instituição para atender a população usuária do sistema de saúde do município, de modo a garantir aos seus usuários a atenção humanizada e de qualidade, de acordo com o plano de trabalho, apresentado o valor de R$ 5.191.500 Vigência 01/1/2020 a 31/12/2020. Convênio 02/2020, data da assinatura 02/1/2020. Favorecido, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Objeto: constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira visando a cobertura dos custos operacionais da instituição no atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde do município, de modo a garantir aos seus usuários a atenção humanizada de qualidade de acordo com o plano de trabalho apresentado. O valor é de R$ 3.955.400. Vigência 1/1/2020 a 31/12/2020. Convênio 03/2020, data da assinatura 02/1/2020. Favorecido, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Objeto: constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira visando a realização de exames de imagem da instituição no atendimento à população dos usuários do Sistema Único de Saúde SUS no município, até o teto financeiro estabelecido deste modo a garantir aos seus usuários a atenção humanizada de qualidade de acordo com o plano de trabalho apresentado, no valor de R$ 50 mil. Vigência 01/1/2020 a 31/12/2020. Convênio 04/2020, data da assinatura 02/1/2020. Favorecido, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Objeto: constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira visando a realização de procedimentos cirúrgicos realizados na tabela SIG-TAP, além dos pactuados no convênio Gestão SUS, a população usuária do Sistema Único de Saúde, o SUS do município, até o teto financeiro estabelecido neste, de modo a garantir os seus usuários a atenção humanizada e de qualidade, de acordo com o plano de trabalho apresentado, o valor de R$ 378 mil. Vigência 01/2/2020 a 31/12/2020. Convênio 05/2020, data da assinatura 02/1/2020. Favorecido a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Objeto: constitui objeto do presente convênio a prestação de serviços de estimulação precoce na rede básica do município, com a equipe especializada possibilitando o atendimento de bebês de risco, crianças com distúrbio ou adquiridos e ou atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de prevenir e minimizar déficits neuropsicomotores e congênitos, visando o desenvolvimento da criança como um ser bipsicocional e estimulando sua independência pessoal nas diferentes áreas evolutivas. De acordo com o plano de trabalho, apresentado o valor de R$ 118.110,96. A vigência 1/1/2020 a 31/12/2020. Vicente Juliano Minguili, prefeito municipal. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 8/2020, vereador Adriano do Postinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a CPFL para que a mesma faça a poda das árvores no local especificado no mapa, pois estas estão gerando curtos-circuitos em dias de ventania ou chuvas fortes. Justificativa. Faço tal solicitação para que possamos sanar as necessidades da população residente no local. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de fevereiro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Ok, em discussão, requerimento. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano. Esse requerimento, ele é um requerimento específico ali para a colônia, do pessoal veio procurar, agora chuva, ventania, o pessoal está reclamando bastante, está tendo curto-circuito e cai a energia da casa deles. Mas nós vamos providenciar um outro requerimento, em nome de todos, se possível. Em 2015, a vereadora Durva estava aqui, vereador Chapéu também, nós conseguimos chamar a diretoria da CPFL, vieram lá de Campinas para cá, e nós conseguimos expor que muitas da falta de energia dentro da nossa cidade era por consequência de árvores que estavam com a sua copa muito alta e que pegava na fiação, né? E a prefeitura não faz esse tipo de poda e nem a empresa que cuida da iluminação, apenas a CPFL, porque tem que mudar uma parte de chave, uma parte de energia, fazer desvio de energia, para as casas não ficarem sem, né, no caso. E aí, naquela oportunidade, foram realizadas 300 podas no município, incluindo distritos e tudo mais. Lembrando que poda pela CPFL não é a poda da copa da árvore, é o livramento de onde estão os fios, né? Às vezes você vai lá e vê uma árvore, ela fica que nem um U, né? Fica com copa aqui, copa do lado e um buraco no meio. Isso é o que a CPFL faz, ela não tem o direito de fazer a poda de uma árvore completa, ela só pode fazer livramento dos fios. A poda da árvore depois é do dono da calçada, que é onde fica aquela árvore, né? Então já está acontecendo bastante de novo. Na Vila Paulista, semana passada, ficamos 3 vezes sem energia. Ali no pessoal do Planalto também ficou sem energia 2 vezes na semana passada. O pessoal de São Telmo sofre bastante também com queda de energia. Lembrando que em São Telmo, acho que 5 ou 6 anos atrás, o criador foi na Figueira, perdeu a energia por cerca de 5 horas e morreram quase 4.000 galinhas do pessoal que fazia a criação. Então, pouco tempo sem energia já consta como uma grande perca para muita gente, né? Então, acho que já está na hora de nós fazermos uma reunião em termos de Câmara Municipal para fazer novamente a solicitação e averiguação de todas as copas de árvore do município. Aqui foi uma citação específica, porque realmente está muito, muito complicado lá. Um dos moradores, quem me pediu, encontrei com ele dentro da Santa Casa, porque foi tentar fazer a poda, ele caiu, ele estava na Santa Casa, eu estava vendo um outro paciente e aí ele acabou me chamando. Então, eu fiz o requerimento específico, mas acho que a gente já tem que fazer um outro para a nossa cidade, num contexto geral. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Esse pedido deve ser bastante recorrente aqui na casa a todos os vereadores, né? Eu quis pensar sobre isso também, Adriano, porque me lembro que a gente até fez uma reunião aqui com o diretor da CPFL, ele propôs algo, que agora não está faltando a mente aqui, algum plano, né, de atuação nesse sentido aí, para poder resolver esse problema. O problema é que as árvores que são requisitadas, não dá para a gente pedir para as pessoas que moram tentar fazer essa poda, que são árvores imensas, na verdade. Do meu ponto de vista, deveria ser tomado um posicionamento pela prefeitura para fazer a troca dessas árvores. E eu não sei por que tanta demora para resolver essa situação, sendo que nós estamos sempre falando a respeito disso aqui. Se há uma predisposição da prefeitura em fazer com que esse problema seja sanado, por que não faz a troca dessas árvores e já corta essas árvores que são árvores imensas? Não tem como a gente propor para um morador fazer a poda. Nós temos uma situação, a Cidade Nova, por exemplo, fui chamado para ver que não tem o que fazer. Ou a CPFL entra para fazer a poda e alguém especializado faz, ou a pessoa só com a escadinha não dá para fazer a poda. Então, acho que alguma posição tem que ser tomada, subtrair essas árvores, foi isso que nós comentamos naquela reunião, né? Subtrair essas árvores que não são de calçada e colocar as árvores que precisam ser colocadas de uma vez por todas, porque é uma reclamação que todos nós aqui recebemos, né? Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 9, 2020, vereador Adriano do Postinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria Municipal de Finanças aos cuidados do senhor Sidney Colacite, para que possa fornecer a esta Casa de Leis uma listagem das pessoas que possuem terrenos de qualquer metragem que estão cadastradas na dívida ativa, seja em área urbana ou rural, com mais de 5 anos em débito. Justificativa. Faço tal solicitação para que possamos fazer um levantamento das áreas ociosas com dívidas no município. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de fevereiro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloca em discussão, requerimento. Palavra, por favor. Vereador Adriano. Esse pedido é no seguinte sentido. Nós temos muitos terrenos baldios na nossa cidade e que às vezes a gente até sabe quem que é o proprietário. Alguns a gente não sabe. Nós, eu falo enquanto pessoa física, a prefeitura sabe quem são todos. Na maior parte das vezes, fica aí áreas sem fazer a capinação delas, logo nós vamos começar a ter os caramujos novamente, começa a chuva e calor, começa a ter os caramujos novamente, e aí várias outras consequências, né? Se o terreno está baldio, acaba tendo um acúmulo de sujeiras, o pessoal começa a jogar entulho, corre o risco de acumular água e nós temos a dengue, entre outras situações. O objetivo é a gente poder identificar, porque às vezes a pessoa estava em Pederneiras, se mudou, vai para São Paulo, vai para outro lugar, sai do estado, e acaba deixando o terreno aí de uma forma inacessível, sem nenhum familiar que cuide, sem nenhum outro vizinho que faça o cuidado, e às vezes passam-se anos, e aí a dívida ativa vai ficar quase que no valor, às vezes, do terreno, dependendo do tanto de tempo que nós temos. Nós estamos falando de terrenos aí que tem 30, 40 mil reais de débito. E então, de repente, qual que é a movimentação que pode ser feita por parte da prefeitura para nós podermos fazer com que esse dono de terreno volte a ser, resolva a sua inadimplência, né? Algum tipo de programa para que a gente possa fazer a resolutividade dessa inadimplência. Conseguiríamos atingir duas formas. Uma benfeitoria financeira para a prefeitura, já que vai ter a regularização de débito, e uma benfeitoria para o munícipe, já que vai ter o terreno que está lá abandonado, vai estar capinado e tudo mais. E atualização de cadastro, entre outras situações que se faz necessário. Então, acho que o objetivo é a gente conseguir gerar renda ao município e conseguir levar um pouco mais de dignidade ao morador do bairro. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 10, 2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano aos cuidados do senhor Arlindo Falcão, para que possamos providenciar uma alteração para a área especificada no anexo 1, já que a mesma vislumbra a área de camping para sua totalidade, sendo que esta área jamais passou por investimentos, já que tal denominação restringe demasiadamente possibilidades de emprego de recursos. Justificativa. Venho por meio desta fazer tal solicitação, pois estamos falando de uma área superior a 33 mil metros quadrados, destinada à área de camping, sendo que essa não é uma necessidade atual para o nosso município, restringindo a possibilidade de investimentos. Quando falamos de investimentos, estamos falando da oferta de empregos para a nossa cidade em diversas áreas, como mão de obra braçal, técnica e estrutural, além do desenvolvimento da região. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 4 de fevereiro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Coloca em discussão, requerimento. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano. Esse requerimento está com anexo aí, já conversei com o Arlindo também, que é da Secretaria de Desenvolvimento, mas nós estamos fazendo para poder deixar registrado. É uma área de mais de 33 mil metros quadrados, que na década de 80, quando foi feito o loteamento, previa uma área de camping. Primeiro que uma área de 33 mil metros quadrados é totalmente fora da realidade de camping hoje, né? Se você vai em Avaré, uma área de camping tem 2 mil metros quadrados, às vezes 2.500 metros quadrados, que vai caber um monte já de quiosques e barracas e tudo mais. E nós temos uma área de 33 mil metros quadrados. São mais ou menos, gente, para a gente poder ter uma noção assim, 10 quarteirões quase de área, né? Então a gente está pedindo que faça uma alteração dessa nomenclatura, né?
porque você não consegue levar desenvolvimento. Quem que vai fazer um campo de 33 mil metros quadrados? Não temos nem pessoas aderidas a esse tipo de prática para isso hoje. Então, a gente faz essa solicitação. Se tiver que fazer audiências públicas, que façamos as audiências públicas. Se tiver que chamar o pessoal do cartório de registro de imóveis, que a gente chame eles para a gente poder dar uma nova destinação, porque é um complexo muito grande, restringe o investimento, você não pode fazer... Quem tem a área, o possuidor da área, não pode fazer um possível loteamento, não pode fazer possível investimento. Consequentemente, você tem o pedreiro que fica sem um serviço, o servente, o arquiteto, todas as outras situações, o pessoal que produz a pavimentação, é uma cadeia, Então, acredito que é de interesse do município, até porque você tem uma geração de IPTU maior, porque a partir da hora que você faz a segmentação dessa área, você tem uma arrecadação maior de IPTU, e, consequentemente, até mesmo o cuidado, como nós já estamos falando aqui você cuidar de uma área de 33 mil metros quadrados não é nada fácil, Então, a gente pede esse favor aí à Prefeitura. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra Boa noite a todos. Vereador, só para me localizar, onde que é essa área? Na entrada do Paturiz, à esquerda, é uma área de 33 mil metros quadrados ao lado da Caixa. Ah, tá. Então, e ali no Paturiz tem vários problemas de terrenos ali, que todo mundo é dono, sabia? Chega lá, todo mundo é o dono, que comprou, e lá tem algumas situações que eu já estou sabendo, já pedi para a Prefeitura avaliar, de pessoas que realmente acham que são donos do terreno, e não são. São áreas até da própria Prefeitura. Então, está um problema sério ali. Eu acho que precisa pegar firme na fiscalização ali, a Prefeitura fazer um estudo, o que é da Prefeitura, o que é de particular, porque está uma confusão muito grande ali, no Paturiz. Então, vamos ver, tomara que isso se resolva, porque até os próprios moradores ficam constrangidos das pessoas chegarem lá, chegaram a colocar até material de construção no terreno que é da Prefeitura. Você tem uma ideia. Mas parabéns pelo requerimento. Precisa realmente, é uma área muito grande, precisa rever, Com certeza. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 11/2020, vereadora Durva. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria de Meio Ambiente Municipal para que informe esta Casa de Leis se houve, nos últimos meses, vistoria técnica e estudo de impacto urbano em árvores na região da rodoviária municipal, pontos de táxis, canteiro central em frente ao CRAS. Justificativa. As árvores do local estão com as raízes expostas, com riscos de queda, colocando em risco o asfalto, a calçada e trens doentes que circulam pela região, bem como os veículos. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, 6 de fevereiro de 2020, vereadora Durva. Coloca em discussão o requerimento. Palavra, vereadora Durva. Eu estou sempre passando por ali, já vi muitas senhorinhas tropeçar naquelas raízes, está toda estourada, o canteiro é muito estreitinho, então as raízes estouraram as guias e está tudo para fora, para cima. Então a árvore está saindo e vai acontecer uma coisa pior ainda. Eu sei que aquela árvore, já me informaram que é árvore nativa, então provavelmente não vai poder ser arrancada. Mas eu acho que o meio ambiente tem as técnicas dele de ir lá, fazer uma poda nas raízes, consertar aquele canteiro, porque pertinho dela já tem um pé de jambolão que também já vai começar a estourar a calçada ali. Então, eu não quero que arranque a árvore, eu quero que cuide da árvore e faça um canteiro mais largo um pouco para que pare de estourar o asfalto ali, porque até o asfalto está estourando. Daqui a pouco vai estourar a rede de esgoto, daí vai ficar pior. Até a boca de lobo está levantando com as raízes dessa árvore aí.
Então, eu gostaria muito que esse pedido meu fosse atendido. Muito obrigada, boa noite. Continua em discussão. Palavra, por favor. A vereadora Adriana. Queria fazer um adendo no requerimento da vereadora, que falou ali do pé de jambolão. Uns 3 anos atrás, não mais, 4 anos atrás, ali na praça que divide o Alvorada do Esquiavon, foram retirados todos os pés de jambolão daquela praça. E de início gerou um desconforto imenso, né? Porque foram retirados aqueles pés de jambolão, que foi a melhor coisa que foi feito na vida. Porque ali tinha gente que caía de moto, porque ele junta, depois que ele cai, fica uma plasta, a pessoa passa de moto, cai, tivemos acidente de carro, um monte de outras situações. E já foi motivo de uma outra propositura de fazer a remoção de todos os pés de jambolão que tem no município, que estão dentro de uma área urbana, porque se ele cai num carro, ele mancha o carro, se ele cai na pista, depois ele fica úmido, a chance de um acidente de moto ele é imenso, principalmente quem anda de moto, ele é imenso. E então, para você poder restringir isso dentro da área urbana, naquela oportunidade foram plantados IPs, né? Foi plantado IP amarelo, rosa, roxo e tudo mais. Hoje todos estão com mais de 2 metros de altura aproximadamente. Acredito que mais uns 2 ou 3 anos a gente vai ter tudo isso florando. Então, se você tiver uma remoção de um pé de jambolão e o plantio de 2 IPs ou um plantio de uma outra árvore que traga beleza ali naquele local, que não tem as raízes tão profundas como o jambolão tem, acho que facilita muito. Ali, logo passando Bagarelli, um pouquinho à esquerda assim, que dá acesso à creche, tem um pé de jambolão que foi feita uma poda nele 2 ou 3 vezes já, por causa das pessoas, que algumas pessoas quase caíam ali na hora que fazia aquela curva. Então, acho que seria válido a gente reavaliar os pés de jambolão dentro da área urbana do município. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 12, 2020. Autoria todos os vereadores. Requerimento número 12/2020. Os vereadores que este subscrevem nos termos regimentais, após ouvido o plenário, considerando a 4ª antecipação de devolução de duodécimo no valor de R$ 250 mil, requerem ao chefe do Poder Executivo que informe esta Casa de Leis sobre sua aplicação. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2020, vereador Danilo Alborguete, vereador Adriano do Postinho, vereador Ezequiel Lima, vereador Chapéu, vereador Vartão do Sucatão, vereadora Durva, vereador Joãozinho da Farmácia, vereador Professor Marildo e vereadora Regina Barrache. Coloca em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 13, 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal e informe esta Casa de Leis se já existe algum planejamento de reparo na estrada que liga o bairro do BTC. Faz tempo que não passa uma máquina, tem muito mato, buracos enormes e lama prejudicando o acesso de quem precisa passar por ali. Carros ficam agarrados praticamente todos os dias. Justificativa. Este parlamentar vem reivindicando um pedido de mais de 40 famílias que residem nesse bairro e relataram que há muito tempo não fazem reparo nessa estrada. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2020, vereador Chapéu. Coloquei em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, senhor Danilo, a qual eu estendo cumprimento para todos os vereadores e cumprimentar todo o pessoal que está assistindo na TV Câmara, o pessoal que está aqui no plenário assistindo, boa noite, em especial nosso amigo Adalto. Fiz esse requerimento para o senhor prefeito Vicente Migueli e para o senhor Tadeu, responsável
pelas estradas. Estivemos essa semana no bairro BTC, conversando com várias famílias, a qual se encontra aqui alguma delas no plenário, o senhor Deleci, senhor Rafael, senhora Meire e senhor Gustavo. Se encontram aqui no plenário o senhor prefeito Vicente e o senhor Tadeu, responsável pelas estradas. O pessoal que nós tivemos essa semana lá, reivindicando que aquela estrada do BTC, salvo engano, se eu tiver errando, gostaria que o Deleci me corrigisse. Foi arrumada na gestão da Ivana, isso? 10 anos atrás foi arrumada essa estrada. De lá para cá é moto caindo, é carro encaiando, família quase caindo dentro do rio, e nada foi se feito para os moradores perante a estrada do bairro BTC. Agora tivemos pessoalmente tomando um café na casa do povo, o povo nos chamou lá, e nós estivemos lá junto com o Heraldo, né? O Heraldo também chamou nós para nós ir lá. Então, algumas coisas, senhor prefeito, tem sido feito lá no BTC, a gente reconhece. Foi colocada iluminação pública lá, não foi, Heraldo? Foi colocada iluminação pública lá, para mais de 40 famílias, na época, pedido do vereador Chapéu, estive presente lá, e salvo engano também é pedido do vereador Joãozinho da Farmácia também, foi indicação na época. Foi colocada iluminação pública, estivemos lá, povo tudo contente, mas não é só isso, né, prefeito? Tem que dar assistência para esse povo lá. Então, dizer aí para os moradores que estão assistindo nós lá no BTC, dizer para... Está aqui a estrada, ó, mostrar para o pessoal, foca para nós aqui, câmera, pessoal no BTC, vê, nós estivemos lá, aqui, senhor presidente, ó, e eu gostaria também de fazer um apelo para o presidente da Câmara, que esse requerimento aqui, aqui, esse carro aqui, ó, ele não conseguia nem subir a estrada lá, o senhor Tadeu, nem a estrada conseguia subir uma mulher lá, e eu, fazendo esse requerimento, eu deitado na minha cama, Delcide, e eu resolvi, pensando no presidente da Câmara, convidar ele para entrar junto comigo, para criar mais força esse pedido. Você aceita entrar, Danilo? E pedir pelo presidente da Câmara, se ele puder amanhã dar uma ligada para o prefeito, que eu também vou dar uma cobradinha. Você pode, Danilo? Então, esse é um pedido do vereador Chapéu e do presidente da Câmara. Fala para os moradores lá, resolvi colocar ele junto, que ele tem uma boa relação também com o prefeito, e talvez nós consiga fazer o mais rápido possível. Mas pode dizer para o povo lá do BTC, com o presidente da Câmara Danilo, o vereador Chapéu, nós vamos ficar no pé até que resolva o problema lá do pessoal do BTC. E não deixar de agradecer o Tadeu também, que nós fizemos uma reivindicação entre Guaianais e Santelmo, numa estrada, e foi resolvido. Até foi, Chapéu, já resolvimos o problema lá do sitiante que te procurou em Guaianais, em Santelmo, uma estrada lá que estava ruim. Então, agradecer o Tadeu nesse aspecto. Agora, no outro, vamos aguardar aí, que o presidente amanhã deu um ok para nós, que já ligou, e nós vamos para cima. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 9, 2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine a secretaria competente a instalação de uma lombada em frente à MF Nivaldo Dias de Souza, no bairro Planalto Verde 2. Justificativa. Tal indicação se faz necessário, pois os veículos trafegam em alta velocidade e os motoqueiros passam empinando suas motos, podendo ocasionar acidentes. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 31 de janeiro de 2020, vereador Marco Antônio Serra. Indicação número 10, 2020, vereador Chapéu.
Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que instale elevador para portadores de necessidades especiais para que possa ter acesso à piscina municipal. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois o munícipe com deficiência encontra dificuldade em frequentar a piscina e tal medida irá facilitar a inclusão dessas pessoas. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 28 de janeiro de 2020, Marco Antônio Serra, vereador. Indicação número 11/2020, vereador professor Marildo. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência que disponibilize kit lanches aos pacientes de Pederneiras, que são transportados de ambulância para tratamentos e consulta nos hospitais e clínicas da região, em Bauru, Jaú, Botucatu, Ribeirão Preto, São Paulo, etc., bem como viabilizar legislação necessária, projeto de lei de autoria do Executivo, para autorizar referido atendimento. Justificativa. Esse parlamentar foi procurado por alguns pacientes e acompanhantes que são transportados de ambulância de nossa cidade para a região e necessitam ficar, muitas vezes, o dia inteiro fora do município em busca de tratamento e de muitas vezes sem condições financeiras para adquirir alimento para seu próprio consumo, um lanche. Por essa razão, venho por meio desse solicitar ao Poder Executivo que viabilize legislação necessária para a autorização do fornecimento de kit lanche a esses pacientes, tendo em vista já termos em nosso município a infraestrutura necessária, a cozinha piloto, para atender e fornecer o referido alimento, o kit lanches. Em comparação, existem várias cidades da nossa região que já fornecem aos seus munícipes, os pacientes, o referido kit lanche. Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2020, vereador Marildo Antônio Ruiz. Indicação número 12/2020, vereador professor Marildo. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência que viabilize o mais breve possível o calçamento cimentado em volta do campo de malha do bairro C5, bem como a instalação de 4 bancos cada lado do referido campo, objetivando melhorar o lazer aos usuários da localidade. Justificativa: o referido campo de malha necessita do referido calçamento cimentado e de bancos para melhorar a acomodação dos usuários e familiares que acompanham as atividades dos jogos. Essa reivindicação parte da comunidade que há muito tempo solicita o pleito referido. Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 2020, vereador Marildo Antônio Ruiz. Indicação número 13/2020, vereador Ezequiel Lima. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais faz a Vossa Excelência a seguinte indicação: que seja feita a limpeza do terreno e poda de árvores no canteiro central das avenidas Ângelo Valinetti e Francisco Mursa Pires, em frente ao supermercado Barracão, entre os bairros Parque da Colina e Maria Helena. Justificativa: a indicação se faz necessária, pois a área citada é uma área verde, responsabilidade do município, que hoje se encontra com mato alto, necessitando de podas de árvores. Essa área já foi solicitada pelo supermercado Barracão para cuidados, desde a sua inauguração. Até a presente data, sem resposta da Prefeitura. A empresa tem a intenção de dar à área os cuidados necessários de limpeza e manutenção, porém, sem a devida autorização, do ente público não pode fazê-lo. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 4 de fevereiro de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 14/2020, vereador Adriano do Postinho. Senhor Prefeito, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que seja feita a notificação para o proprietário do terreno na rua Belmiro Pereira, entre os números O-186 e O-168, para que efetue mureta de contenção de águas pluviais. Justificativa: a reclamação dos transuntes, que por causa da lama e do acúmulo de terra que desce do terreno na via pública, fica impossível utilizar o passeio público naquele trecho, e também o acúmulo de barro vermelho em frente às residências vizinhas do local. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 5 de fevereiro de 2020, vereador Adriano do Postinho. Indicação número 15/2020, vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, que encaminhe para a deliberação dessa casa projeto de lei dispondo sobre a criação do programa de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral no município de Pederneiras, a partir do anteprojeto que encaminho em anexo.
Justificativa. Apesar da gravidade da doença, a população não sabe reconhecer os sintomas, não sabe que atitude tomar na vigência do quadro agudo, não reconhece os seus fatores de risco e adere mal à sua prevenção. Se encaminhado a esta casa, aprovado pela edilidade e transformado em lei, a proposta vai garantir às vítimas de AVC tratamento orientado, acesso universal a medicamentos, além da orientação social, previdenciária e trabalhista a elas e aos familiares. Se criado, o programa também deve promover campanhas educativas e estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre o assunto. Mais conhecido como derrame cerebral, o acidente vascular cerebral é a maior causa de mortes no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Estima-se que a cada 5 minutos, uma pessoa morre em decorrência de AVC no país. Cerca de 100 mil mortes por ano, razão pela qual devemos buscar e proporcionar a atenção necessária. Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 2020, vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação número 16, 2020, vereador Ezequiel Lima. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais faz a vossa excelência a seguinte indicação: para que seja determinada a vigilância sanitária, bem como os órgãos de fiscalização e controle de vetores que façam urgente vistoria em imóvel localizado na Avenida Brasil, ao lado do número O1204. Justificativa. No local funciona uma garagem de veículos aparentemente abandonados, que acumulam águas de chuva e lixo, ocasionando transtorno aos vizinhos e colocando em risco a saúde pública em referência ao mosquito da dengue. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 6 de fevereiro de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 17, 2020, vereador Ezequiel Lima. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais faz a vossa excelência a seguinte indicação: viabilizar a limpeza adequada no terreno do Centro Comunitário do Michel Neme. Justificativa. Segundo moradores do bairro, recentemente foi feita a limpeza no espaço. No entanto, ficou péssima, pois limparam apenas o meio do terreno. As laterais encontram-se da mesma forma, com mato alto e com possíveis criadores de animais peçonhentos. A população relata que há escorpiões no local, mosquito e também mosquito da dengue, focos de mosquito da dengue. Estamos cientes da incidência de possível caso de dengue na cidade, o que requer uma atenção urgente do poder público. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 6 de fevereiro de 2020, vereador Ezequiel Lima. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, muito boa noite. Muito boa noite aos nossos amigos que nos acompanham aqui no plenário mais uma vez. Sempre bom nos reportarmos a vocês, trazendo um pouquinho dos nossos serviços aqui nessa casa. Também quero cumprimentar os nossos amigos que nos veem, nos ouvem pela internet. Muito bom estar aqui mais uma vez, podendo apresentar os nossos serviços. Quero agradecer a Deus pelo privilégio da vida e por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, apresentando um pouco os nossos serviços. Eu quero começar aqui, senhor presidente, pedindo a atenção da presidência. Danilo, eu queria ler aqui para você e depois eu queria fazer um comentário a respeito disso aqui. É um convite que o meu pastor está direcionando à Câmara Municipal e principalmente ao presidente, juntamente com todos os vereadores. Depois eu queria fazer um comentário a respeito desse convite aqui, não só para o Legislativo, mas também para o Executivo. A Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, na cidade de Pederneiras, tem o prazer de convidá-lo, juntamente com sua família, para participar do culto de ação de graças, pelo aniversário do pastor Evair Gomes, meu pastor, a realizar-se às 19 horas, no dia 7 de março de 2020. Falta um tempinho ainda, creio que dá para a gente se regimentar para fazer essa visita na Rua Rio Branco, número 332. Vai ser uma festa onde estaremos comemorando o aniversário do nosso pastor local. Quis ler esse convite, poderia estar entregando na mão do presidente, mas eu quis ler esse convite para abrir aqui uma discussão que eu tenho feito ela há um tempo, aqui nessa casa, da falta da visita dos nossos políticos nas igrejas, mas não é visitar apenas agora, que é em tempo de eleição, para pedir voto. E me direciona também ao Executivo, né? O nosso prefeito, vice-prefeito, que dificilmente a gente vê essas pessoas nas igrejas. Não é para assistir culto, nem para... Seria essencial que fosse assistir culto,
mas que fosse visitar mais as nossas igrejas e na porta ali da igreja, parasse um pouquinho para ouvir as demandas que nós ouvimos da população quase que todos os dias que nós estamos nos cultos. Por que eu falo isso? Felizmente, as igrejas hoje, embora desenvolvam um trabalho essencial na cidade, eu sempre estou falando isso aqui, a igreja vem desonerar o poder público, faz um trabalho excepcional, aquilo que a igreja faz, o poder público deveria estar fazendo. A maioria das igrejas assistem os seus fiéis com cesta básicas, assistem com visitação. Nós sabemos que quem transforma a vida das pessoas é Deus, mas através dos seus instrumentos são as pessoas aqui na terra que fazem um trabalho excepcional. Na igreja tem tudo ex alguma coisa, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, tudo recuperado pelo trabalho digno de todas as igrejas existentes na nossa cidade. Muito pouco reconhecido esse trabalho, muito pouco reconhecido do meu ponto de vista. Mas seria essencial que a gente começasse a adquirir essa cultura de não visitar as igrejas só em época de eleição, não visitar a igreja só em época de estar pedindo votos, mas estar fazendo visita a essas igrejas, para poder perceber, porque ali tem a comunidade, perceber as demandas da cidade na vida das igrejas. As pessoas estão se desdobrando para manter as suas igrejas com essa crise, com essa dificuldade, desemprego, e eu não costumo ver os políticos visitando as igrejas e para poder ouvir as demandas das igrejas. Eu sempre tenho questionado em reuniões onde estou com os obreiros, eu às vezes questiono alguns, que assim, nós não fazemos mais que a nossa obrigação, né? As pessoas que são evangélicos, aqueles, não só os evangélicos, espíritas, todo mundo que trabalha em termos de estar ajudando, as pessoas têm essa consciência, não fazemos mais que a nossa obrigação. E ao pensar assim, a gente deixa de reivindicar os nossos direitos. É nossa obrigação sim servir ao próximo, fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, mas acima de tudo, reivindicar o direito de cidadão. E a gente precisa disso. Muitas igrejas estão funcionando com muita dificuldade, faltando a parceria do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, visitando, percebendo as necessidades e tentando de alguma forma usar essa ferramenta que é a igreja para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu quis ler isso aqui porque na inauguração da nossa igreja passamos 7 dias fazendo a inauguração, ficaram 2 cadeiras para o poder executivo durante 7 dias, para que pudesse estar pelo menos participando da festa com a gente, e não apareceu ninguém. Mas acredito que um convite disso aqui deve estar chegando para o prefeito e também deve estar, como chegou aqui na casa, para que os vereadores possam se atentar para isso, para que a gente não pense nas igrejas só em época de eleição. Fica o meu recado, eu acho que isso é de fundamental importância. O trabalho que a igreja faz, repito, de fundamental importância para a comunidade. E é feito muitas das vezes nesse viés, não fazemos mais que a nossa obrigação. Na verdade é isso mesmo. Mas há que ter um reconhecimento desse trabalho feito, no mínimo visitando de vez em quando essas igrejas e ouvindo as demandas que as pessoas têm ali. Eu queria também fazer aqui um posicionamento, me posicionar a respeito de algo. Fiquei um pouco chateado com essa situação e quero deixar aqui o meu posicionamento a respeito disso. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente vai participar de inaugurações e eu costumo ficar prestando atenção, e nessa última eu fui, talvez só para tirar um pouco das dúvidas. Eu não sei se tem muita dificuldade de pelo menos apresentar com um pouco mais ênfase os vereadores que estão no local e também dar a oportunidade de a gente estar comentando alguma coisa das inaugurações que existem. Eu estou cansado de inauguração e a gente fica sendo cobrado e a gente vai simplesmente para ser mais um ali no meio da multidão, enquanto algumas pessoas estão em evidência. Eu não sei se é a maneira mais correta de se trabalhar com aqueles que a gente se julgam ser a autoridade na hora de assinar projetos, na hora de estar aqui ajudando as pessoas a exercerem o seu mandato. Fiquei chateado, mais uma inauguração que nós somos, não é simplesmente porque eu quero me aparecer, mas eu acho que se dá ênfase a apenas a algumas pessoas em detrimento a outras pessoas. Fica o meu recado, eu gostaria muito que a gente pudesse ter não essa separação, mas que a gente pudesse ter, nesses eventos, um pouco mais de respeito a todas as autoridades, que a gente pudesse ter ali oportunidade das pessoas estarem se apresentando, no mínimo isso, né? E a gente sempre deixar de lado, isso às vezes chateia, né? As pessoas não fazem ideia do que está acontecendo e eu não tenho, já falei aqui, não sou verde, não sou vermelho, eu sou pela minha cidade. Quero levantar uma questão que foi tocada aqui, eu fiz pelo menos 3 indicações a respeito dessa situação e mais uma vez vou tocar, deixar claro aqui para a população que eu estou tomando a decisão de por esses dias estar postando nas minhas redes sociais e aos amigos que me ajudam, tudo o que a gente está tentando fazer nessa casa e a gente sabe que muita coisa não está conseguindo, a gente não consegue fazer e as pessoas nem fazem ideia de que a gente está brigando por isso. Fiz uma proposta para que a gente pudesse usar até o nosso código de postura aqui da casa, porque dá aval para a gente fazer isso, para resolvermos um problema que é recorrente nessas épocas de chuva na cidade, que é o mato alto e a reclamação dos munícipes com razão. Eu fiz a proposta para a gente fazer a contratação de pessoas
pelo menos por um tempo, um periódico de 3, 4 meses, para a gente poder estar limpando os terrenos da cidade. Me parece que há uma movimentação nessa direção, porque alguém me ligou falando que isso vai acontecer. Mas é o mínimo que nós podemos fazer, porque é uma responsabilidade nossa, isso sim, de limpar esses terrenos e mandar a conta a quem de direito. Então eu fiz o projeto, não cabe a mim, porque gera custo, mas eu apresentei a indicação para que se faça um projeto, contrate turmas de formas periódicas, de 3, 4 meses, manda limpar esses terrenos de uma vez, manda a conta para quem de direito. A gente que veio da roça sabe como é que funciona isso, contrata a turma, 40 pessoas por turma, e aí 4, 5 turmas, 200 pessoas, bota para limpar essa cidade, manda a conta para quem tem que pagar, e aí a gente vai estar matando 2 coelhos numa cacetada só, vamos estar gerando emprego, mesmo por um tempo periódico. Eu canso de receber pessoas aqui na Câmara dizendo, olha, tivesse um terreno para me carpir, estava bom. Porque pai de família, que é pai de família de verdade, não quer vir a base de cesta básica, quer ter dignidade, trazer dinheiro para dentro da sua casa, alimento para dentro da sua casa. A gente está cansado de ouvir isso. Tem certas situações que há que se tomar uma posição mais enérgica. E essa é uma delas. Não há mão de obra, não há ferramenta, e a gente não consegue resolver esse problema. Então, se use o código de postura da cidade, que viabiliza isso, e vamos contratar pessoas para fazer. Parece que está tendo um movimento nessa direção, espero que isso aconteça. Porque eu falei disso, acho que em 2017, e aí contrataram 6 pessoas para fazer a limpeza à beira de estrada. Não é para isso que essas pessoas têm que ser contratadas, tem que contratar a turma para limpar os terrenos de verdade, e a gente resolver isso. Então, eu fico triste com algumas situações e eu vou ter que postar essas coisas, porque assim, a gente tem pedido e temos agido aqui na casa com aquele viés assim, tem que falar para as pessoas entregar. Eu tenho ido nas secretarias levar os meus requerimentos, a minha indicação na mão das pessoas. Eu vou ter que fazer isso, porque a gente está pedindo para abrir uma poça podre na Jardim Planalto. Já faz 3 meses que eu estou pedindo para fazer a abertura da rua, coisa simples, para evacuar a água, não vai. Quebra-mola que foi tirada da casa de uma senhora faz 4 meses que eu estou pedindo, está rachando a casa. A gente foi lá, falou e fez. Então, quer dizer, eu não sou oposição, mas eu não vou trair minha consciência, eu vou sempre fazer aquilo que eu acredito. Se isso me der a aval de voltar depois, se está bem, se não tem bem, fazer o quê? Mas eu preciso agir com a minha consciência. Vou votar na casa naquilo que eu acho que é certo, vou trabalhar com a minha consciência. Agora, eu não estou podendo ficar aguentando mais essa situação. No meu vídeo que essas pessoas veem, eu vou dizer assim, não é do meu feitio esse negócio de estar por aí gritando, falando, eu não sou assim. O meu posicionamento na casa sempre é de tentar mostrar não só o problema, mas sempre uma solução. Quem me acompanha aqui desde 2017, eu vou falar de emprego, eu apresentei o condomínio empresarial a partir dos barracões da CEAGESP, dá para nós dividir aqui lá em Baia e colocar as empresinhas que estão morrendo pagando aluguel na cidade, não conseguem nem sobreviver, como é que vai gerar emprego? Botar lá dentro. A gente vai falar dessa questão do Mato Alto, eu dei essa indicação também para fazer. Eu nunca aponto problema sem tentar apontar uma solução. Mas a gente vai morrendo politicamente falando, porque as pessoas não estão trabalhando, o vereador não faz nada, e todo mundo desce a lenha. Aliás, tem uma charge que está agora, estão saindo dos túmulos agora, vai aparecer para pedir voto. Eu não me encaixo nessa coisa, porque quem me acompanha aqui nessa casa está vendo o que a gente está fazendo. Só que a gente fica muito quieto demais. E aí, a gente começa a ser simplesmente ignorado. Então, vamos ter que tomar essa posição, startar nos hábitos dos nossos amigos, os vídeos que nós vamos fazer, na porta da CEAGESP, no meio desses matos, para dizer que nós estamos tentando fazer alguma coisa e a gente precisa ser ouvido. Muito obrigado. Fala, vereador Chapéu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma sessão, faltando mais 10 meses para terminar o nosso mandato, a qual o povo confiou no ano de 2012. Senhor Deleci, senhor Rafael, senhor Arameire, senhor Gustavo. O povo confiou no vereador Chapéu em 2012 com 587 votos. Depois, em 2016, confiou 786 votos. Estamos aqui, faltando 10 meses de descer. Vereador Chapéu costuma falar no rádio. Poderá as palavras aqui, que tem um livrinho do Conselho de Ética ali, né, presidente? Tem que saber o que fala agora. Mas aqui eu vou falar mais ou menos assim. Vereador Chapéu, população, não devo favor para nenhum empresário em Pederneiras. Não sou marionete de político. E nem tenho padrinho político em Pederneiras. Certo? Então vamos lá. Começo dizendo para o povo de Santelmo, a qual estive andando de circular essa semana, o pessoal nos procurou, reclamando que a circular
é uma caixa de ovo, um micro-ônibus. E a gente, o pessoal veio atrás da gente, senhor Deleci, nós fomos lá 6 horas da manhã, 6:30 da manhã mais ou menos em São Telmo, montamos no ônibus e viemos no micro-ônibus, senhor Rafael. Que vergonha, uma caixa de ovo mesmo para transportar o povo de São Telmo. Viemos de São Telmo até Pederneiras, onde o povo, onde vem fazendo recolhimento. Chegou aqui, tinha gente sentado até nos ferros da circular. Cinegrafista, tiramos umas fotos lá, olha o pacote de gente. Inadmissível fazer isso com o nosso povo do distrito de São Telmo. Passei lá, certo? Passei lá avisando o povo com o carro de som, para eles ligar o rádio, ligar a câmera, que nós ia falar do assunto. Então o povo está ciente de São Telmo. Aqui, ó, cidadão sentado em cima do ferro aqui, ó, numa caixa de ovo lá naquele micro-ônibus. Mas nós, dona Meire, nós não fizemos só o requerimento, Adalto. Fizemos só o requerimento, leu aqui, para o povo ver só não. Nós já fomos lá na Jauense, fomos lá cobrar. Já fui lá com o ofício, está aqui o ofício, cinegrafista, está aqui o ofício meio molhado, mas o Hermes recebeu lá, o Hermes lá da Jauense, e falei para ele quando será encaminhado esse ofício. Dá para encaminhar amanhã, senhor Hermes? Ele falou, não, Chapéu, vamos encaminhar hoje o seu ofício. Pois bem, está aqui o ofício, pedindo providências em nome de quase 2.000 pessoas do distrito de São Telmo, aonde nós estivemos lá, tomando um cafezinho, Adalto, na casa do cidadão, na cozinha, nas casas, conversando, e a maioria das reivindicações era a circular de Pederneira. Espero que seja resolvido o mais rápido possível, em nome dos moradores lá do distrito de São Telmo. Outro assunto também que me traz aqui, ontem teve a inauguração de uma quadra poliesportiva. Tive o prazer de estar lá ontem, juntamente com o vereador Ezequiel Lima, com o senhor prefeito e o vice-prefeito. Uma inauguração em nome de um grande pessoa de Pederneiras, senhor Rafinha, certo? Então, essa quadra, Adalto, ela só é possível lá hoje, uma das melhores quadras de Pederneiras, graças ao deputado federal Baleia Rossi, que existe essa quadra lá hoje, com bebedor de água, com arquibancada, com alambrado, existe essa quadra lá hoje. Teve político em Pederneiras que chamou o Baleia Rossi de Lambari, certo? Lambari. Olha só que Lambari, DLS, trouxe 1 milhão para salvar a vida em Pederneiras, Santa Casa. É Lambari, Baleia Rossi. Trouxe dinheiro para arrumar o córrego Manjolo. Tá lá, se você for no Luizão Pneu hoje, nos moradores, 90% está contente, Danilo, pelo que o Baleia Rossi fez para o córrego Manjolo. Foi chamado Lambari. Lambari que reformou aquela praça da Matriz, que hoje você vê a família Meire chegando na praça, ao Lambari, que a turma chama ele de Lambari. Lambari que trouxe recurso para asfaltar lá o aeroporto, 1.800.000, que tenho certeza depois de asfaltado, Deus ajuda, né, Adriana, que vem empresa para Pederneiras, para estar lá em Pederneiras através do aeroporto. Esse é o Lambari que o pessoal andou falando em Pederneiras. Então, senhor Gustavo, se o Baleia Rossi, senhor Maércio, é Lambari, fez tudo isso para Pederneira, você imagina quem pegou o voto aqui e não veio mais aqui Pederneira, Regina. O que é, Regina? Tem algum nome ou não? Não tem? Eu falei lá ontem, está lotado de gente. Se o Baleia Rossi é Lambari que fez tudo isso, quem veio aqui, pegou o voto e não voltou mais para mais nada, para mim é a Raposa. É a Raposa que pega o voto, some e não volta mais para fazer nada em Pederneiras. Isso é o que eu dei o nome lá ontem. Então, tenho mais 10 meses para ser vereador em Pederneiras. Vou defender aqui o deputado que mais recursos trouxe para nosso povo de Pederneiras. E
Já conversei com o Hermeson, dia 19, nós estamos indo para São Paulo, senhor Gustavo, para São Paulo, com mais um deputado, que nós estamos cobrando para trazer recursos. E, salvo engano, vai liberar um recurso já para nós dia 19 para Pederneiras. Se chama Caruso. Lembre bem desse nome, Caruso, deputado estadual, que vai nos receber lá em São Paulo, dia 19, né, Hermeson? Ô, Hermeson Tavares, 19, né? Dia 19, 2 horas da tarde. Mais um deputado que procurou o vereador Chapéu, certo? Procurou e quer ajudar a cidade. Então, lembre bem desse nome, Caruso, lá em São Paulo. E, dia 3, 4 e 5, vereador Chapéu vai estar em Brasília, mais uma vez. Se o presidente assinar lá a liberação, né, presidente? Se o presidente vai pensar em liberar para o Chapéu estar em Brasília, Dalton. Dia 3, dia 4 e dia 5, pleiteando mais recursos com o deputado federal Baleia Rossi. Vamos falar um pouquinho de mato agora. Mato em Pederneiras. Primeiro, gostaria de agradecer aí que nós cobramos o prefeito. Num dia antes de nós cobrar, fomos lá no gabinete dele, Adalto, cobrar, porque a cidade estava tomada no mato. Segundo o prefeito, no outro dia, ia fazer uma força-tarefa para eliminar esses matos, Danilo. E nós andamos, Regina, os 4 cantos da cidade e vimos que muitos lugares já foi limpo. Mas tem que limpar mais. Tem que limpar mais, Adalto. Mas minha vontade, o prefeito ficou até contente. Por quê? Teve um cidadão aí, que não vou citar o nome dele, ele me processou, mandou processar eu, porque eu roçava mato. Andei roçando praça, andei roçando aí os lugares com a minha maquininha, e me levaram do Ministério Público e me trouxeram aqui na Câmara Municipal. Certo, população? Até vou falar isso no rádio. Quase que eu levei um processo porque eu estava roçando praça, roçando mato. E minha vontade, população, é entrar em algum desses terrenos, certo, na minha hora vaga, e meter a máquina e roçar esse mato e ver a minha cidade limpa. Ver a minha cidade, Adalto, limpa. Eu não tenho preguiça, certo? Eu não vou ficar aqui no gabinete, no ar-condicionado. Minha vontade é estar lá roçando o mato. Mas deixar público isso, que eu respondi lá para a promotora de justiça e respondi para o presidente da Câmara, presidente. Fui notificado para mim não pegar minha máquina e não mais roçar lugar público em Pederneiras. Essa é a política de Pederneiras, Adalto. Essa é a política de Pederneiras, aonde o cidadão vai lá no rio, torcendo para o rio encher, torcendo para invadir a casa do povo, para o povo se explodir. Essa é a política de Pederneiras. Costumo falar que quando a Ivana Bertolini foi eleita, Adalto, ficaram lá enchendo o saco no Ministério Público. Quando o Daniel Camargo foi eleito, Patrícia Sanches, ficaram nesse Ministério Público querendo caçar o ex-prefeito. Verdade ou mentira, Adriano? Quando o Daniel foi eleito, teve um grupo aí que ficou lá enchendo o saco para caçar o mandato do Daniel. Lembra, Adriano? O Miguelio foi eleito, Dalton, ficaram aí enchendo o saco para esse negócio de conselho de Ministério Público. É assim, Dalton. Se vai ser pré-candidato a prefeito, se prepara. Se você sentar na cadeira, se prepara, porque a política em Pederneiras é assim, quem ganha, tem um pessoal que quer derrubar de todo custo. Não deixa a pessoa trabalhar. Mas, sempre falo, quando tem Deus na frente, a coisa avança. Fé, foco e determinação. Abraço. Fala, vereador Adriano do Pochinho. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, vereadora Durvalina, vereadora Regina, todos presentes aqui no plenário, ex-vereador Carlão, ex-vereador Maisena também, acompanhando aqui a sessão hoje. Eu queria abordar aqui alguns assuntos que eu acho de grande importância para a nossa cidade. Primeiro que nós recebemos algumas respostas que nós fizemos aí durante o início do ano e durante o recesso. Uma delas é referente a um concurso que a prefeitura apresentou e tinha um número pré-determinado de pessoas a serem chamadas para poder executar a prova prática e foi chamado um número maior do que aquilo que constava no edital. Nós fizemos um apontamento para que pudesse averiguar essa situação.
foi corrigido e foi chamado o número correto de pessoas. O que implica numa grande consequência, caso não tivesse feito, né? Desde a nulidade total do concurso, aquele que passou em primeiro, passou em segundo, passou em terceiro, seria muito prejudicado, caso desse continuidade dessa forma. Até porque, você imaginou, você passa em primeiro, tem uma prova prática, você passou em 35º, e você não era para ter sido chamado, de repente você é o convocado pela prova prática, então gera toda uma situação de conflito. Então, a gente agradece aí o pessoal que fez a parte do edital, fez uma retificação e chamou a quantia correta que estava tendo. Recebemos também uma resposta agora referente aos redutores de velocidade, que é uma bandeira que eu sempre coloquei aqui, que vários bairros e várias vias de acesso do nosso município, o pessoal não trafega, né? O pessoal voa com os carros e com suas motos, o que gera inúmeros acidentes. A gente sempre foi favorável ao redutor eletrônico de velocidade, principalmente nas vias de grande fluxo. Somente seria autuado as pessoas que estiverem fora daquilo, que estiverem fazendo algo errado, aquelas pessoas que estiverem correndo demais, colocando em risco a vida das pessoas, né? Então, vai ser realizado um estudo por parte da Defesa Civil, né, para poder ver a viabilização dessa situação nas principais avenidas aí do nosso município. Fazer uma menção aqui referente aos alagamentos que nós estamos tendo nas nossas cidades da região. Já passamos por essa situação aqui, uma situação bastante calamitosa, sofremos bastante com as pessoas que foram afetadas, principalmente no decorrer do córrego do Monjolo e no Ribeirão Pederneiras. Agora nós estamos vendo aí que em Botucatu, Lençóis, Macatuba também, nós tivemos algumas tragédias aí. Torcemos a Deus aí que não ocorra, que a chuva possa dar uma tréguazinha aí para a gente poder, para as prefeituras poderem se organizar dentro das suas necessidades, né? E eu queria fazer uma colocação aqui do final de semana. Foi um final de semana bastante atípico, né? Até estava fazendo uma contagem ali no celular. Na sexta-feira, das 17 horas ao domingo, às 20 horas, eu recebi 96 ligações referente a mais diversas situações da cidade. Seja sobre Santa Casa, problemas médicos, problema com leitura de receita, problema em adquirir o medicamento, ou farmácia fechada. E a outra parte, desde o serviço funerário, o produtor rural que não estava conseguindo escoar a sua produção por causa das chuvas, que não estava tendo apoio. E a questão do Mato Alto, como já foi dito aqui pelo vereador Ezequiel, pelo vereador Chapéu, também foi feito colocações aqui. Principalmente alguns bairros aqui, Planalto Verde 1, 2, Antônio de Conte, Caíque e Jardim Paquimbu foram quem mais entrou em contato. Mas tem uma situação que mudou, que já foi exposta aqui, para poder fazer a cobrança e, porventura, depois cobrar do dono do terreno através do seu IPTU, que eu acho que é uma ideia excelente, e nós já batemos nisso há muito tempo. Mas nós também temos que ver aquilo que é público, né? As praças, os logradouros públicos, como que está a condição daquilo que é público. Se a prefeitura não tem condições de poder manter aquilo que é público, ou seja, por falta de mão de obra, ou seja, por falta de equipamento, existe a lei de licitação, onde até então, até R$8.000 você podia abrir mão da licitação. Hoje passou-se para R$17.000. Ou seja, você pode abrir como se fosse um pregão, um chamado, e de repente uma empresa do município, com o CNPJ, óbvio, todo legalizada, poderia concorrer para poder fazer a limpeza dos logradouros públicos daqueles que a prefeitura não consegue estar fazendo, sem abrir um processo licitatório que demora muito, até R$17.000. Hoje, em média, as pessoas cobram por terreno cerca de R$150 do terreno para limpeza, dependendo do tamanho do terreno, se for um terreno grande. Se for menor, um pouco menos. Daria quase 113 serviços uma compra dessa forma, por R$17.000, que é dentro do valor legal. Você conseguiria gerar de mão de obra, gerar arrecadação financeira para bastante gente que hoje está precisando disso, que foi o que o vereador Ezequiel fez como citação. Mas aqui eu estou falando na questão do ente público e não do ente privado, né? Eu acho que seria uma saída muito importante. Das 96 ligações que eu porventura recebi, é óbvio que não conseguimos resolver todas elas, até porque durante o final de semana ele é muito complicado, mas conseguimos dar encaminhamento quase tudo já na data de hoje, conseguimos responder a maior parte das pessoas, foram muitas visitas que as pessoas pediram também, para ver em loco, né? E salientando a questão da Avenida Doutor Alberto Clementino Moreira, que é aquela que desce a rodoviária, da enxurrada que permanece, que nós já pedimos para poder ver a boca de lobo daqueles locais, mandamos para a Defesa Civil fazer essa avaliação, claro que ainda não teve um tempo hábil, mas acredito que logo vai ser viável. E queria falar também
referente ao projeto de lei que foi aprovado aqui na sessão, e que em breve, provavelmente, acredito eu que será sancionado aí pelo prefeito, que é a questão dos food trucks, dos trailers e tudo mais, da possibilidade de legalização dessas pessoas que estão na informalidade. Ninguém quer trabalhar na informalidade, ninguém quer. As pessoas já estão lá, elas já estão trabalhando, mas de uma forma informal. A partir da hora que você dá a possibilidade da pessoa poder se legalizar, contribuir com seus impostos, aumentar o número de serviços, porque se eu estou ilegal, eu estou com um carrinho aqui, às vezes legalizando eu consigo produzir mais e eu consigo chamar mais uma pessoa. Então, se a gente tem hoje 10, 15, 20 trailers, podemos de repente dobrar o número de mão de obra que essas pessoas precisam para poder continuar exercendo a sua atividade e contribuindo financeiramente com a prefeitura, né? Lembrando que tem vários pré-requisitos que as pessoas têm que obedecer, não pode ficar permanente num local, aquele trailer tem que ser sempre deslocado, ele tem que fazer contribuição financeira para a prefeitura, ele tem que estar com alvará da vigilância sanitária, nos termos de higiene, de adaptação, para que possa continuar gerando emprego. Muitas vezes as pessoas não têm condição de alugar um prédio, mas ela não pode ser privada da possibilidade de exercer uma atividade legal e gerar renda para sua família. Então, acho que a geração de renda é um quesito aqui muito, muito discutido, e é um projeto que vem diretamente a beneficiar tanto o funcionarismo que trabalha nas lojas, que trabalha, que precisa de uma segunda renda, está com uma carteira assinada, mas precisa melhorar a sua arrecadação, tem a possibilidade de poder ter uma segunda atividade financeira, reduzindo o número de desemprego na cidade. Isso eu acho que é extremamente importante. Obrigado. Conforme compromisso assumido no início do ano passado em relação às devoluções trimestrais da antecipação do 12º, faria a prestação de contas ao final de cada trimestre. Então, como a gente terminou o nosso ano legislativo na segunda semana de dezembro, alguns empenhos ainda eram necessários aí para o final de dezembro e começo de janeiro, então deixei para fazer a apresentação para vocês agora nessa segunda sessão. Então, é o que eu farei nesse momento. Bom, gente, boa noite a todos, pessoal que está aqui nos assistindo. Prazer sempre tê-los aqui, alguns pré-candidatos. É bom vocês acompanharem os nossos trabalhos, sejam bem-vindos e que venham mais vezes. E o pessoal de casa também, acho que a chuva espantou alguns, mas também serão sempre bem-vindos aqui no nosso legislativo. Então vamos lá. Temos o balanço aí do quarto trimestre de 2019, como eu disse para vocês, não foi possível fazer no final do ano, que a gente tinha alguns empenhos, né, para dezembro ainda para fechar o ano, e alguns empenhos que são antecipados agora para janeiro de 2020. Então, para a gente fazer uma planilha realmente fiel aí aos nossos investimentos, aos nossos custos, a gente deixou para fazer na segunda sessão. Vamos lá. Então, os 12º recebidos, outubro, novembro e dezembro, total de repasse de R$ 855.800. Custos e investimentos do quarto trimestre de 2019, mais 2/3 do mês de janeiro. Como eu disse para vocês, tem alguns empenhos que ficam aí para o início de janeiro e já precisam ser pagos. Então, a gente usa parte desse 12º para isso. Observação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, determina que as operações de crédito do Legislativo, bem como todas inscrições em restos a pagar ou assunção de compromissos junto a terceiros, devem ser liquidados até o último dia do mês de dezembro do ano em exercício, assim como eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, todos os pagamentos referentes a prestações de serviços, contratos ou qualquer outra despesa, com seus vencimentos até dia 20 de janeiro, constantes de empenhos e não liquidados, obrigatoriamente deverão ter seus pagamentos antecipados em dezembro de 2019.
A seguir, tabela descritiva dos custos somados ao quarto trimestre de 2019, com mais 20 dias do mês de janeiro de 2020, com empenhos liquidados. Então, temos aí o descritivo dos nossos gastos no quarto trimestre e mais 2/3 do mês de janeiro. Lembrando, gente, como eu disse no final do ano de 2019, hoje a gente está realmente fazendo a prestação de contas, e vocês entrarem no site da Câmara, no portal da Transparência, é tudo realmente full time. Então, tudo acontece, os lançamentos que a gente fizer no dia já ficam disponíveis para consulta de quem quiser no mesmo momento. Então, para que não haja aí dúvidas, a gente fez, né, adquiriu dessa forma o nosso portal da Transparência. Então, temos aí pedágio, temos a média, serviço de postagem via Correios, pagamento de Legião Mirim, pagamento do Vale Compra de Legião Mirim, pagamento de água e energia elétrica, pagamento de reembolso escolar, pagamento de empresa especializada em manutenção do portal da Transparência, pagamento de empresa difusora de rádio e comunicação, empresa especializada em servidor streaming para o TV Web, pagamento de empresa especializada em servidor web e processo legislativo, pagamento de empresa especializada em vigilância predial, pagamento de empresa especializada em programa de contabilidade, que passa aí por RH, contabilidade, controladoria, ouvidoria, compras, empresa especializada em programa de folha de pagamento. Nada daqui, gente, é diferente do que foi nos outros 3 trimestres. Se vocês compararem a planilha que vai estar disponível para vocês, já a partir de amanhã no site da Câmara Municipal. Aí mais alguns descritivos de outros serviços. Empresa especializada em serviço de internet, empresa especializada em serviço de tecnologia da informação, empresa especializada em mão de obra da TV Câmara, empresa especializada em segurança de rede, empresa especializada em engenharia civil. Como eu havia dito, desde 2000, infelizmente, o nosso prédio não estava regularizado. Então, quando eu assumi como presidente, eu deixei isso muito bem claro. Para a gente cobrar dos outros, a gente precisa estar com a nossa casa em ordem. Então, infelizmente, o nosso prédio não estava regularizado desde 2000. Então, a gente está buscando fazer essa regularização. Acredito que, no máximo, até aí, final de março, a gente já consiga ter realmente o prédio no nome da Câmara Municipal. Então, desde 2000 que a gente vem aí se deparando com essa situação, e eu me propus, quando assumi como presidente, a regularizar isso, para a gente poder realmente cobrar das outras pessoas. Então, a gente cobra dos outros, mas não tem o nosso em ordem, certo? Então, isso que é esse serviço aqui do S-Built, faz parte, é um serviço de medição, faz parte aí para dar uma das partes do processo para a regularização do prédio. Pagamento de cartório, que é o que eu acabei de dizer, tá? Que é em relação à nossa regularização predial. Pagamento de compras de patrimônio e processo de dados, pagamento de plano telefônico, pagamento de gêneros alimentícios, suprimentos, descartáveis e limpeza, pequenas obras e reparos prediais, viagens aéreas e locais, combustíveis diárias. Isso é dos 9 vereadores e também aí está contabilizado o dos assessores quando vão acompanhá-los. Consertos, manutenção do veículo oficial, certo? Subsídio do vereador, folha de pagamentos funcionários, impostos patronais, FGTS, média 142 mil por mês. Total, R$ 756.751,99. Saldo, R$ 855.800. Receita do quarto trimestre, mais 78 mil do trimestre anterior. Sempre realmente sobra um saldo, como vocês podem ver nas outras apresentações. Sobra um residual. Subtraindo, R$ 23.971,15 de custos remanescentes trimestrais, menos R$ 756.751,99, custos do quarto trimestre. Então, sobrou R$ 153.697,10. Devoluções do 10º à Prefeitura, R$ 153.697,10 lá em dezembro. E o restante, R$ 96.302,90, agora no mês de janeiro. Então, completando aí os 250 mil. Então, conforme anunciado, o total de devoluções no período, como havia anunciado lá em fevereiro do ano passado, então completando aí 12 meses, R$ 250 mil.
Aqui estão os recibos, dia 20/12, e no dia 6/2, agora o dinheiro já estava disponível nos cofres da prefeitura. Totalizando, gente, a importância de R$1 milhão. Compromisso firmado em fevereiro de 2019 e finalizado em janeiro de 2020. Então, dentro de um ano, conseguimos aí realmente devolver R$1 milhão aos cofres públicos, conforme a gente havia pedido encarecidamente para o Poder Executivo poder destinar esse dinheiro para a área da saúde, principalmente para nosso CI, que hoje já está em funcionamento aí na nossa cidade, uma grande conquista para todos nós. Concluímos esta área da economia em nosso legislativo, onde inúmeros investimentos deixaram de ser realizados em 2019. Mantivemos serviços básicos de nossa Casa de Leis, para que assim, consensuado entre todos os vereadores, eu não faço nada sozinho, tá, gente? Então não tem nada aqui que ninguém saiba. Então se eu faço alguma coisa aqui, eu tenho o apoio ou o consentimento deles, ou pelo menos uma conversa, certo? Então, quem acha que eu faço sozinho está muito enganado. Eu não faço nada sozinho aqui, muito pelo contrário, sou só o presidente. Proporcionar à Prefeitura de Pederneiras um fôlego financeiro para aplicar tais recursos na área da saúde pública municipal. E assim foi feito. Estamos fiscalizando e nos empenhando para que o povo tenha cada vez mais dignidade. Contem sempre com o comprometimento de todos esses vereadores. Cada um atua de uma forma, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito de falar, tem o seu perfil. Então, respeitem a todos, eu acho que é o mínimo que vocês têm que ter, é respeito e educação com nós vereadores. Aqui, quando a gente fala que a gente é político, alguns têm vergonha, né, como a gente escuta falar. Político é tudo vagabundo, é tudo sem vergonha. Mudem esse conceito, gente, então comecem a mudar o pensamento de vocês também, para que a gente também possa trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Porque tem muita gente que entra aí na internet e começa a falar um monte de besteiras e não faz nada para ajudar. Então são pessoas amarguradas, pessoas que só atrapalham o nosso serviço. Então a gente aí realmente lançou um edital, né, Wagner, para fazer a troca do nosso veículo. Aí vão falar que a gente tem prioridade de andar de carro novo, muito pelo contrário. Quem já andou com o nosso carro sabe muito bem como ele está. Se algum vereador aqui for contra, eu cancelo amanhã o edital da compra do veículo. Nosso veículo está colocando em vida pais de família, está colocando em vida cada um de nós vereadores. Assessores que chegam em casa às 2, 3 horas da manhã, quando nos levam em compromissos legislativos. Então a gente vai trocar o carro sim. Não estou pensando em política, estou pensando realmente em cuidar desses pais de famílias aqui. E se alguém acha que é política, eu estou fazendo isso no último ano. Então, gente, se fosse para pensar em política, eu não teria feito. O Adriano já tinha pensado nesse dinheiro lá atrás, quando ele era o presidente. Então, pessoal, eu não estou aqui pensando na política, eu estou aqui pensando nas pessoas. Se for para mim estar aqui ou não, não sei o que Deus me prepara. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer sempre o meu melhor. E sou o representante de vocês, mas sempre vou fazer por vocês e pela nossa cidade. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui quero criar meu filho, minha esposa grávida. Então, realmente, é aqui que eu quero morrer. Então, gente, obrigado vocês terem vindo. Obrigado, pessoal que nos assiste, nos apoia e nos incentiva. Pelo menos se não incentiva, não fica criticando e falando besteira aí sem ter fundamento. Então, parem com isso. Senão, gente, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Faça o bem, é muito mais gratificante do que ficar fazendo besteira e fazendo mal para as pessoas. Isso realmente só prejudica vocês, não me atinge não. Realmente eu tenho Deus no coração e Deus sabe como cuidar de mim. Agora, se vocês não têm, o problema não é meu, o problema é de vocês. Muito obrigado, gente, uma boa noite a todos. Ordem do dia, nada consta. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio, a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. O único vereador que foi inscrito foi o vereador professor Marildo. Então, com a palavra, vereador professor Marildo. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras
e a todos que estão nos assistindo. Bom, em abril de 2019, tivemos aqui na Câmara uma deselegância entre eu e a vereadora, no qual nós nos interpretamos mal um ao outro. E dessa deselegância, restou para mim aqui um pedido de desculpas à vereadora. Então, nesse momento, eu, o vereador Marildo Antônio Ruiz, diante de todos vocês, gostaria de me retratar, pois em momento algum tive a intenção de proferir palavras grosseiras que ofendessem a integridade da vereadora Regina Barrache ou de seu marido, Carlos Richard Zabalha, em abril de 2009. Nunca tive a intenção de faltar com respeito e dignidade das mulheres. Portanto, diante do constrangimento psicológico e moral pelo qual a vereadora e seu marido passaram, quero pedir desculpas a eles e para todas as mulheres. Como eu sempre disse aqui, gente, aqui errou, paga o preço. Eu estou pagando o meu, e eu espero que isso sirva para todos, né? Eu acho que reconhecer que erra não é uma perda, é simplesmente saber que você está dando um pulo para o seu crescimento, ok? Sem mais. Professor, parabéns pela sua atitude. Eu tenho percebido realmente esse incômodo nas últimas 2 sessões aí que a gente retornou. Eu não esperava diferente de uma pessoa como você não fosse pedir desculpas. Eu não podia deixar de falar isso publicamente aqui para todos. Está à disposição para a consulta dos senhores vereadores e vereadoras o balanceio de receitas e despesas da Câmara Municipal de Pederneiras, referente ao mês de janeiro de 2020. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos. Uma boa semana e fiquem com Deus.